A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, mais uma vez compartilhando com vocês um versículo da Palavra de Deus, que se encontra aqui no Evangelho de São Lucas, e o capítulo aqui de número 15, e este versículo aqui de número 4, que diz assim: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Meus amados irmãos, nós vamos encontrar aqui mais uma parábola contada por Jesus. As parábolas sempre esteve presente no discurso de Jesus para a compreensão melhor das pessoas, porque ele utilizava os costumes da época, os objetos, enfim, tudo que era utilizado naquela época, ele usou de grande quantidade para que pudesse esclarecer e as pessoas pudessem entender melhor o que ele queria falar acerca do reino de Deus e da salvação. E aqui nós vamos encontrar Jesus falando de um homem que tinha 100 ovelhas, e essas 100 ovelhas estavam no deserto, mas de repente ele sentiu falta de uma das ovelhas, contando apenas 99, e ele foi em busca da outra que estava perdida, que não se encontrava junto com as 99. E a Bíblia diz que aquele homem saiu no deserto para procurar a outra ovelha que se havia perdido. Naquela época, meus amados irmãos, era de costume os pastores ir até o deserto, até lugares muito distantes, para que pudessem encontrar pastos suficientes para que as ovelhas pudessem se alimentar. E a intenção daqueles pastores era procurar pastos verdejantes, está lá no Salmo 23, para que as ovelhas pudessem se alimentar bem, produzir boas lãs e leite suficiente para que pudesse ter uma boa produção em tudo. E aquele homem, deixando aquelas 99 ovelhas no deserto, ele foi em busca daquela que se havia perdido. E a Bíblia diz que não fala quanto tempo aquele homem saiu em busca daquela ovelha, quanto tempo ele passou, mas ele deixou 99 lá no deserto. Veja bem como é importante, meus amados irmãos, para o pastor as ovelhas, porque ele deixou 99 e foi em busca de uma. Ele poderia muito bem ter pensado: eu não vou buscar uma porque as outras que ficaram podem se perder e eu vou perder, em vez de uma eu vou perder mais. Mas ele achou muito importante aquela ovelha, para a gente entender que uma só é importante. É importante não é só a quantidade de pessoas, mas uma pessoa para cada um de nós é importante para Deus, todos nós. Um é importante, dois é importante, três é importante, todos são importantes para Deus. E como Jesus estava se referindo ao reino de Deus, acerca da salvação oferecida para o homem, Jesus estava querendo dizer que a salvação é importante para todas as pessoas. Não importa a quantidade, ele quer salvar uma pessoa, não importa a raça, a cor, se é rico, se é pobre, se é famoso, se não é, se é da roça, se é da cidade, não importa. Jesus quer salvar todas as pessoas. Então ele, deixando aquelas 99, diz a parábola, ele saiu em busca daquela que se havia perdido. Então aquele homem enfrentou montanhas, ele desceu vales, ele subiu os montes, ele atravessou os rios, ele fez de tudo para encontrar aquela ovelha. E ele trouxe aquela ovelha até que ele, encontrando e trazendo para junto das outras. E diz a história que quando o pastor encontrava uma ovelha que estava perdida, aquela ovelha se encontrava em estado de miséria, porque ela estava sozinha, longe das outras ovelhas, e ela estava muitas vezes ferida, muitas vezes com fome, magra, com sede, porque estava longe do pastor e longe das outras ovelhas, o qual tinha o pasto verdejante e a alimentação necessária. Então, quando o pastor encontrava certa ovelha que havia se perdido, ele colocava no ombro aquela ovelha, cuidava das suas feridas, dava alimentação para que ela pudesse voltar a ter vigor novamente, dava água para aquela ovelha beber, e assim cuidava daquela ovelha com muito carinho, até que ela voltasse a ficar sã novamente e tivesse condição de estar junto com as outras. Então, aqui é o exemplo que Jesus estava dando acerca do reino de Deus, que o reino de Deus era parecido com essas ovelhas que estavam no deserto e que a outra que ele foi buscar. E Jesus é aquele homem
que foi buscar aquela ovelha perdida. Aquele pastor é Jesus Cristo e foi em busca da ovelha perdida. E Jesus faz isso com cada um de nós. Muitas vezes nós se perdemos em nosso dia a dia, em nossos pensamentos, em nossas vidas, e muitas vezes é necessário o pastor das ovelhas de buscar aquelas que estão feridas, aquelas que estão solitárias, aquela que deixou o aprisco, e Jesus vai em busca dela. Então que nós possamos aprender com essa parábola e assim estar firme no Senhor, não se desviar da presença de Deus e assim poder estar bem na presença do Senhor e ter uma salvação certa quando for necessário, ou que Jesus volte para nos buscar, ou que nós partimos para a eternidade, mas que nós tenhamos uma salvação baseada em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.